Vamos ver, vamos orar, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Pai, Senhor. Todo mundo bem? Amém, graças a Deus por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 3, o versículo 2 e o versículo 4, por favor. Lucas 3, no versículo 2, diz assim: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E aí no versículo 4 diz assim: Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Amém? Pode assentar, por favor. Obrigada. Irmãos, eu recebi essa oportunidade aqui, mais uma vez vou dizer que é muita responsabilidade estar aqui, nesta casa, nesta igreja. Falar aqui não é fácil, eu sei que a gente prepara, a gente estuda, mas nunca é fácil. E graças a Deus que a gente tem temor no coração. E temos que continuar assim a vida toda, né? Com temor no coração. Obrigada. É de vidro. Pode acontecer um problema. Eu falo porque, irmão, eu vou pôr aqui embaixo, tá? De coração. De repente eu quebro o copo da igreja. Irmãos, eu estava falando com Deus, e aí o pastor me convidou para pregar. Confesso que eu fiquei assim bastante nervosa, né, minha irmã? Mas eu confesso que essa semana eu estava ali na minha casa, foi na sexta-feira, e eu estava ali na minha casa e eu terminei de ajeitar algumas coisas, e aí eu fui sentar e ouvir algumas músicas, e aí eu comecei a escrever no papel, escrever um monte de coisas no papel, e aí o Senhor me trouxe para uma palavra sobre deserto. E aí eu falei: Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo. E aí, Deus estava falando no meu coração sobre deserto. E aí, irmãos, foi muita coincidência, porque eu estava escutando algumas músicas ali no YouTube, e por coincidência todas as músicas estavam falando de deserto. Eu falei: então tá, é essa mesma palavra que o Senhor tem. Quando a gente fala de deserto, ou quando a gente fala dessa palavra, voz que clama no deserto, a gente pensa muitas coisas na Bíblia, porque essa palavra é escrita em vários capítulos da Bíblia. Inclusive, Lucas aqui está falando sobre Isaías, que já tinha dito essa palavra lá no capítulo, lá no livro de Isaías. E quando a gente fala de deserto, literalmente a gente pensa coisas ruins. E realmente, deserto é um lugar em que a gente vai ser provado. Deserto significa lugar de provação. Então, concluindo, é um lugar que a gente vai ser provado. É um lugar de reflexão profunda. É um lugar de dúvidas, um lugar de espera e um lugar de tomada de decisões. Irmãos, eu estava lendo aqui, antes, lá no capítulo de Lucas, lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 80, diz assim. Esse eu não coloquei aí, viu? É que eu dei para ela os versículos, esse eu não coloquei. Pode deixar que eu leia aqui. Ele diz assim, ó: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar em Israel. Isso aqui está falando de João, antes dele ser chamado do deserto, para ele poder participar ali de Israel. E aí Deus estava falando comigo. Quantas vezes nós estamos no deserto e começamos a reclamar no meio do deserto? E aí hoje Deus vem falar conosco o seguinte: deserto não é lugar de reclamação, deserto é lugar de preparação. Eu não reclamo no deserto, porque no deserto tem provisão.
E aí eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deserto é lugar de dependência de Deus, onde Deus demonstra o seu amor, cuidado e principalmente o seu suprimento. Qual que é o seu deserto hoje? Todos nós temos um deserto. Todos vocês que estão aqui hoje têm um deserto. Pensa aí qual que é o seu deserto. Seu deserto é o desemprego, seu deserto é um problema na saúde, seu deserto é uma dúvida quanto ao seu chamado, seu ministério, seu deserto é um filho, seu deserto é um pai, uma mãe. Qual que é o seu deserto? Eu vou dizer uma coisa para você. Independente de qual seja o seu deserto, Deus tem providência para você. E muita. Providência que vem do alto. E falando de providência que vem do alto, vamos lá para a Bíblia, em Êxodo 16, do versículo 4 ao 14. Eu não vou ler tudo, mas lá fala do suprimento para o povo de Israel. Lá em Êxodo, eu não vou ler tudo aqui, vou só explicar para os irmãos, que aí eu vou seguir aqui o negócio. O suprimento para o povo de Israel, essa eu estou dando a referência bíblica para vocês. É esse mesmo, tá ótimo. Diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se andam em minha lei ou não. Irmãos, é muito forte isso. O que está falando aqui? Eu vos farei chover pão dos céus, quer dizer, provisão no meio do deserto. Chover pão do céu. Então, independente de qual for o seu deserto, Deus vai fazer chover pão dos céus no seu deserto. Você não vai passar fome no deserto, você não vai passar frio no deserto, você não vai passar falta no deserto, porque Deus vai te suprir no deserto. Pode até ser um lugar apertadinho, mas Deus vai te dar oásis no deserto. Deus vai te dar calmaria no meio do deserto. Como é que Deus vai me dar calmaria no meio do deserto? Deus traz pão, Deus faz chover alimento no meio do deserto. E isso, eu estou falando do suprimento para o povo de Israel no deserto. Nós temos outra pessoa que teve suprimento no deserto, que foi Elias. Elias estava lá no deserto, passando por um momento em que ele falava assim: Senhor, eu quero morrer, porque eu estou sozinho, porque nada mais me importa, porque todo mundo, só tem eu. E depois Deus fala para ele assim: ei, meu amigo, não só tem você, tem muito mais gente, não é só você. Quantas vezes nós questionamos a Deus e falamos assim: só tem eu. E Deus fala assim: não, irmãos, tem essa igreja todinha batalhando, lutando, passando guerras, para nós nos encontrarmos com o nosso Salvador Jesus. E aí, irmãos, o que é mais interessante na questão de Elias? O suprimento para Elias, ele foi levado ao deserto, e a Bíblia fala que foi levado pão e água para Elias. E esse alimento não foi no restaurante, não foi preparado ali por alguém do restaurante que levou para ele. O alimento que foi levado para Elias foi levado através de um anjo. Quantas vezes um anjo vem com a resposta, com pão, com água para te alimentar? E você sabe o que significa pão e água? Significa vida. Quantas vezes Deus nos dá vida no meio do deserto? Quantas vezes Deus nos dá alimento no meio do deserto? Quantas vezes Deus diz: está difícil, mas eu estou aí, eu estou te suprindo, eu estou te levantando, eu estou contigo. A Bíblia fala por diversas vezes, um dos versículos mais citados da Bíblia é: não tenha medo. E por que nós temos medo? Se Deus está no controle, até quando a gente está no deserto. Diante de uma situação difícil, diante de uma circunstância difícil, Ele está no controle. E aí, irmãos, lá em Isaías, no capítulo 31, no versículo 1 e 2,
tem promessa para nós. Fala assim, ó: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. No deserto tem frutificação. No nosso deserto tem frutos. Às vezes você está achando assim: eu estou no deserto, eu não consigo fazer nada, eu não sou nada. E Deus está gerando testemunho na sua vida. Quem somos nós, somos sem testemunho? Irmãos, nós somos respaldados na Bíblia para dizer isso. Nós não somos nada perante a presença do Senhor. Mas com Ele nós podemos tudo. Mas sem Ele nós não somos nada. E é um Deus que é tão criativo, que é tão perfeito, que é tão incrível, que Ele faz florescer no meio do seu deserto, onde não tem lugar para existir plantas. Se a gente for lá ler Isaías, é muito bonito, inclusive. Ele fala que vai nascer uma planta, vai nascer outra. Hoje eu estava falando para o Leonardo, a gente estava passando em frente uma floricultura, e eu brinquei com ele. Eu falei assim: me tornei o que eu mais temia, aquela que gosta de planta. Chegou a idade. Então, assim, irmãos, eu gosto de planta. Agora, eu quero plantar não sei o quê, eu quero plantar uma florzinha aqui, eu quero ver o negócio florescer de cá. E é tão bonito, é tão bonito quando a gente chega numa casa, num jardim, e está cheio de rosinha, cheio de flor, cheio de não sei o que lá, planta descendo e caindo não sei aonde. É muito bonito, irmãos. É muito bonito. Então, assim, no deserto, às vezes a sua casa está lá sequinha. Já aconteceu isso com os irmãos? Né? Já que eu falei de planta, às vezes a planta está lá, você planta ela, você olha para ela, o negócio está seco. Seco, você falou assim: morreu, já era. Aí, do nada, a planta floresce de novo. Lá na minha sogra já aconteceu isso. Ela botou umas plantinhas lá fora, secou, morreu, acabou, já era. Quando do nada, umas orquídeas lindas, estavam cheinhas de flor. Do nada. Isso, o que acontece, irmãos? A gente não desistiu. Às vezes está parecendo que você não vai florescer, mas Deus te faz florescer. Até no deserto, Deus te faz florescer. Ele é um Deus do impossível. Amém? Então, irmãos, a gente precisa acreditar na mudança quando o cenário é ruim. Por quê? Porque Deus só vai dizer e se mostrar Deus do impossível se for impossível. Vocês acreditariam num Deus que faria o impossível se para nós fosse possível? Eu não acreditaria. Se eu posso pegar esse copo, vou pegar nele, em nome de Jesus, não vai cair. Se eu posso pegar esse copo e tomar água, você acha que Deus vai mandar o anjo dele vir do céu e pegar o copo e me dar água na minha boca? Ele não vai fazer isso. O poder dele não está limitado a isso. Não está limitado a isso. O poder de Deus está limitado quando o meu poder já não serve mais. Quando eu não posso mais pegar nesse copo, porque a minha mão está com uma doença. Deus pode me curar, ou Deus pode fazer eu conseguir pegar nesse copo. Aí é o Deus do impossível. Tem uma música do Eli Soares, que eu tenho escutado muito essa música. E essa música diz assim: o seu poder... Não vou cantar, irmãos, ficam tranquilos. Vou dizer isso de novo, porque se fosse para cantar já ia acabar o culto. Porque assim, irmãos... eu realmente não sei cantar. Porque assim, irmãos... o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. A música fala isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu não posso mais curar, quando uma pessoa está com câncer, quando uma pessoa está com uma doença, quando uma pessoa está desempregada, quando eu não consigo mais solução, Ele vem e fala: eu sou o Deus para fazer. Eu sou o Deus para fazer o impossível. Então, irmãos, agir quando nós podemos é muito fácil, mas agir quando nós não podemos é milagre. E é Deus que faz milagre, não somos nós. Amém?
Irmãos, então o que eu quero dizer? Deus nunca nega a sua providência no deserto. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: zona de conforto não é lugar de crescimento. Não é lugar de crescimento. Os irmãos estão sentados aqui, ó, confortável. Eles não vão crescer. Porque está confortável para eles, sentadinho ali no banco. Para os irmãos, está confortável. Nós não vamos crescer, está confortável. Mas se cair uma goteira aqui na cabeça do pastor, ele vai mudar de lugar. Ele não vai ficar. Ou vai, pastor, tomar um banho de chuva. Porque tirou o conforto dele. Então, muitas vezes, nós precisamos sair da zona de conforto para crescer. Ficar sentado no meu banco não me faz crescer. Ir até um lugar evangelizar me faz crescer. Ir até um lugar pregar a palavra para alguém, dar testemunho para alguém, me faz crescer. Nós não crescemos sentados aqui dentro, ouvindo uma palavra, no ar-condicionado, ouvindo palavras bonitas. Nós não crescemos. Não crescemos. Os discípulos cresceram e cresceram na graça do Senhor. Não foi sentado aqui no bem bom, não. Eles cresceram porque eles foram perseguidos. E morreram pelo amor da palavra do Senhor. E quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam. Não é fácil ser cristão, mas é maravilhoso ser cristão. Porque nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos a salvação e a esperança de descanso. Amém? Passando aqui bem rapidinho, em 2 Reis, irmãos, eu gosto de Bíblia, então eu vou falar de Bíblia, porque é a Bíblia que nos ensina. Então, lá em 2 Reis 18, no versículo 5, vai falar de uma pessoa, um rei, que estava passando um deserto. Oh, misericórdia. Esse deserto era o deserto de Ezequias. Aí, nesse versículo fala assim, ó: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Eu achei essa palavra muito bonita, porque está falando aqui que antes dele, depois dele, não houve nenhum rei que confiou tanto no Senhor quanto ele. Ele está sendo lembrado hoje por nós aqui, por ter confiado em Deus. Irmãos, esse rei aqui, Ezequias, né? Está falando de Ezequias aqui. Ele pegou um reino que estava aprofundado em idolatria e miséria espiritual. Ele pegou só esse reino e ele foi lá para consertar tudo. E além de tudo, ele ficou enfermo. Ele teve uma doença incurável. E aí nós pensamos: nossa, que deserto que Ezequias estava passando. E estava mesmo. Mas fala ali, ó, que não houve outro antes dele nem depois que confiou daquela maneira que ele confiou em Jesus. E aí é que Jesus vem fazer em Deus, e aí é que Deus vem fazer um milagre na vida dele. O que Deus fez com Ezequias? Eu acho muito interessante isso aqui. Fala assim, ó, lá em 2 Reis 19, 35. Fala assim, ó: mas Deus, eu vou resumindo aqui, enquanto está acontecendo aqui, ó. Olha o tanto que é interessante isso aqui. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Ele estava numa guerra, irmãos, ele precisava lutar, ele precisava vencer. E aí, de repente, ele se levantou pela manhã e Deus falou para ele assim: ei, tu confiou, vai tomar um café da manhã agora, um banquete, porque você não vai precisar fazer nada.
Eu já mandei o anjo, já está todo mundo morto na sua guerra. Deus está dizendo aqui hoje, eu já mandei um anjo lá na sua guerra, lá na sua vida. Se você confiar no que eu tenho para você, meu irmão, se você confiar nas maravilhas que Deus tem para você, você não vai precisar nem guerrear, porque Deus vai guerrear por você. Eu fico imaginando isso, que naquela época deveria ser assim uma luta, um momento ali que vencia, uma disputa por terras. Imagina um rei descansar tanto no Senhor que no outro dia ele falou, não preciso nem de eu lutar. Vou sentar aqui e vou tomar meu cafezinho da manhã feliz da vida, porque o Senhor pelejou por mim. E ainda tem mais bênção na vida de Ezequias, lá no deserto de Ezequias. Vocês lembram que eu falei que ele tinha uma enfermidade? Uma enfermidade para a morte. O que aconteceu com ele? Ele orou e foi curado da sua enfermidade. E além dele ser curado da enfermidade, a Bíblia diz que a ele foi acrescentado mais 15 anos. O que quer dizer para nós aqui hoje? Irmãos, Deus vai guerrear as suas guerras. Deus vai guerrear por você. Deus vai curar aquilo que te causa dor. E ainda vai acrescentar vida aonde era morte. Ele vai acrescentar vida. E quando vem vida, é vida com abundância. É vida feliz. É vida contente. Eu estou marchando. Eu estou no hospital. Eu estou na luta. Eu estou sem saber o que comer. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover quando você acha que não tem mais saída. Deus vai prover na sua vida. Hoje eu estava de manhã, depois que eu saí da escola, eu fui no supermercado. Vou contar o que aconteceu rapidinho. Eu fui no supermercado e o Leonardo foi comprar outras coisas e eu fui sozinha no supermercado. E aí, quando eu saí do supermercado, eu tinha comprado só frango e besteira, só frango, de comida era só frango. E aí veio um senhorzinho, bem senhorzinho mesmo, e ele chegou perto de mim e falou assim, você tem alguma coisa para me dar? Aí eu olhei para o meu carrinho, olhei para os frangos, olhei, e na minha cabeça assim, nada a ver, eu pensei assim, não, ele falou, você tem um alimento para me dar? Aí eu pensei assim, e respondi para ele, não tenho não, senhor. Eu não comprei nenhum alimento. Aí ele falou assim, então tá bom, obrigado. E ficou mais para lá. E aí eu fiquei ali, esperando o Leonardo chegar e pensando. Ai, se eu tivesse um dinheiro, eu só tenho cartão, não tenho dinheiro, como é que eu vou dar para ele? E aí Deus tocou no meu coração e falou assim, uai, mas frango não é alimento não? Aí eu fiquei, uai, é mesmo. É porque quando falou alimento, eu pensei um arroz, um feijão, um macarrão, um extrato, não sei lá. Eu não pensei que frango fosse um alimento. Quando a gente faz uma cesta aqui na igreja, né? O que a gente traz? A gente traz arroz, traz feijão, traz óleo, traz não sei o quê. Mas a gente não pensa no frango, na carne, na salsicha, sei lá. Qualquer coisa que seja uma mistura, no cuscuz. Não, cuscuz a gente pensa de vez em quando, né? É mais fácil. Mas aí eu pensei, nem pensei no frango. Aí Deus tocou no meu coração assim, uai, frango também é alimento? Falei, uai, é mesmo. Aí eu cheguei e falei, senhor, faz favor aqui. Ele, o que, minha filha? Eu falei assim, o senhor aceita um frango? Falei para ele, né? Só que tá cru. É óbvio, né? Não precisava nem ter dito. E aí ele falou assim, ele assim ficou bem emocionado, muito mesmo. Com lágrimas nos olhos, ele falou assim para mim, minha filha, você não sabe o tanto que eu estou feliz. Porque muitos pensam em me dar o arroz, o feijão, ele falou a mesma coisa, o óleo, a farinha, mas eu não tinha mistura para comer. Eu estava aqui pensando, eu ia comer o arroz com o quê? Tudo bem, ele falou para mim, tudo bem, eu não estou reclamando. Para quem está com fome, o arroz e o feijão e o óleo, dá beleza. Mas olha o tanto que Deus é detalhista. Olha o tanto que o nosso Deus é detalhista. Ele preparou um frango para aquele senhor comer.
E que eu não tinha nem sacado, irmão, se fosse por mim, se não fosse pelo Espírito Santo, eu tinha ido bem embora, pensando que eu não pude ajudar. Mas o Espírito Santo falou comigo, é o frango para ele, é a mistura para ele. É uma coisa que, assim, irmãos, vamos dizer, o frango está mais baratinho, é uma coisa simples para nós. Mas que para ele, irmãos, que só tinha o arroz, o feijão, a misturinha dele foi boa. Olha o tanto que Deus é Deus de providência. Deus, Ele pode muito, irmãos. Então, assim, só para finalizar aqui, irmãos, eu vou correr aqui, porque já está mais passadinho, mas só para finalizar aqui, uma coisa que eu gostei muito, lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 9, que é uma cura que Deus entrega para um centurião, que estava precisando da cura, e diz assim, ó, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Hoje eu quero dizer para você, surpreenda Jesus com o tamanho da sua fé. Jesus está esperando de nós que a nossa fé vai mover aquilo que você acha que não tem mais solução. Sabe aquele problema lá que você falou assim, Jesus, o dia que o Senhor quiser resolver, o Senhor resolve. Deus diz para você hoje, se você tiver fé, é hoje que eu vou lá, naquele lugar, e vou fazer florescer naquele deserto. Dependendo do tamanho da sua fé. Surpreenda Jesus hoje com a sua fé. Surpreenda Jesus hoje que Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode dar vida no vale de ossos secos. Aqueles corpos que estavam mortos voltaram à vida pelo poder de Deus. O que Deus não pode fazer, irmãos? O que Deus não pode fazer? Abre para mim aí, eu pulei, mas volta lá, por favor. Jeremias 32, versículo 27. Tinha mais coisa aqui, mas eu vou finalizar aqui mesmo. Eu vou finalizar com esse versículo aqui. Que diz assim, ó. Gente, eu estava lendo a Bíblia esses dias. E eu estou lendo João, estou lendo não sei o quê, estou lendo um monte de trem. E aí eu tinha lido isso aqui. E aí eu falei assim, eu estou lá. Procurando em João, que é onde eu estou lendo, procurando em Ezequias, procurando não sei aonde, e eu escrevi lá na internet assim, onde que fala sobre isso na Bíblia. Aí eu coloquei lá o resumo, onde fala sobre que não há algo impossível a Deus. Eu sabia o texto todinho, mas eu não sabia onde estava escrito. Sabia o texto todinho. Aí eu falava assim, nossa, eu lembro que eles fizeram um acordo, que é onde que fala da aliança de Israel. Eu sabia o texto todinho, mas eu não sabia onde estava escrito. Aí eu comecei, irmãos, de verdade, hoje, eu peguei João e ficava folheando João inteirinho, folheando Ezequias todinho. E aí depois me veio à mente que eu tinha lido isso aqui, que diz assim, ó. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Alguma coisa seria grande demais para o seu Deus fazer? Nada, nada é grande que Deus não possa fazer. Coloca o seu problema, coloca a sua dor, coloca aquilo que você precisa agora nas mãos do Senhor. Ele vai tratar, Ele vai cuidar, Ele vai fazer. Ele vai fazer quando nossas mãos não podem mais fazer. É Deus que entra em ação na sua vida. É Ele que faz, é Ele que tudo pode. Eu escrevi aqui uma coisa que eu gostei bastante quando eu estava lendo. E aí fala assim, irmãos, que é no final da pista que o avião decola. Ele precisa chegar até lá no final da pista. Eu amo andar de avião. Eu amo o céu. Eu quero ficar na janela,
Porque, nosso Deus, eu sou apaixonada pelo céu. Se eu pudesse, eu teria sido aeromoça só para viver no céu. Eu gosto do céu mesmo. Eu falo, Deus, Senhor, por favor, me leva para o céu, porque eu gosto demais de céu, para ficar longe do céu. Eu gosto demais do céu. Então, irmãos, o avião vai decolando, ele só vai decolar quando ele estiver no final da pista. Seu avião hoje só vai decolar quando ele estiver no final da pista. Então não adianta você pensar que no começo da pista seu avião vai decolar, porque ele não vai decolar não. Então vamos embora. Vamos embora para o final desse deserto. Que no final do deserto tem descanso. No final do deserto tem terra que emana leite e mel. No final do deserto tem ali Hebreus capítulo 4, versículo 9. É o último, irmãos, prometo. O último versículo. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Leonardo, vem aqui, por favor. Que diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E nós temos promessa de terra que mana leite e mel. Nós temos promessa de repouso para o povo de Deus. Tá difícil, mas tem descanso. Tá difícil, mas tem promessa. Tá difícil, mas tem vida eterna. O Leonardo vai louvar um hino, que é esse do Eli Soares que eu falei. Presta atenção nessa canção, se você ainda não conhece. Antes dele louvar, eu quero só terminar aqui com uma frase, um poema do Spurgeon. Eu estou fazendo o devocional do Spurgeon. É um pregador muito abençoado, irmãos. E aí no devocional de hoje eu achei lindo demais, porque falava isso aqui, ó. Quando o mundo está cortando o meu coração com a sua mais pesada tempestade, meus alegres pensamentos para o céu ascendem. Encontram refúgio para o desespero. Visão brilhante da fé deve me sustentar até a peregrinação da vida passar. Medos podem me maltratar e problemas podem me doer, mas eu vou chegar à minha casa finalmente. Há promessa para nós, há descanso para nós, há um lugar de descanso e esse lugar é no Senhor. Deus abençoe. Não entendo os teus planos, aceito. Não conheço Os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, O teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E se eu cair,
não entendo. Mas aceito. Eu não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. Eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, e se eu cair, Amém, irmãos? Eu fiz ele aprender esse hino hoje e cantar hoje. Por isso, nos perdoa. E desculpa aí, porque eu cantei foi para acabar o culto mesmo, viu? O pastor já pode terminar o culto. Salve, irmãos, com a paz.